A APUESP realizou uma entrevista coletiva hoje, dia 26 de maio, aqui na Casa do Professor. Em pauta, o momento atual da greve, as ações jurídicas referentes ao dissídio e ao corte de ponto da categoria e os próximos passos do movimento. Eu tomei a iniciativa de chamar essa conversa com os setores da imprensa que têm estado acompanhando aí a nossa greve, por duas razões. Primeiro, ninguém vai fazer levantamento da greve aqui, avaliação da greve, mas é importante dizer em que pé está a greve, como, né, pelo menos aparentemente, diante dos momentos, do que estamos aí, os contatos que nós temos feito, a gente tem, na verdade, tido alguns indicativos, é em cima disso que eu acho que a gente acaba se organizando. A outra questão tem a ver com a questão referente à jurídica, porque tanto a Globo quanto o Estadão informaram de forma incorreta, né, a informação com relação ao STF. Então, eu acharia bom, doutor Assis, vir para a mesa. Eu acho que até nós não queremos tornar isso aqui um evento jurídico. Nosso objetivo mesmo é debater e conversar com vocês um pouco os rumos da greve, o que nós estamos pensando, né? Quais são os caminhos que vão estar aí postos para nós, para além do jurídico, para que a gente, de certa forma, tenha melhor informação. Acho isso, tá? Muito obrigada. Eu vou passar para o doutor Assis, então, não sei se alguém quer esquentar perguntando, né? E a gente começa respondendo. Fiquem à vontade, por favor. Alguém que eu estou falando, alguém da imprensa. Ninguém quer perguntar? O que é que cabe de recurso? Meu nome é Luiz Fernando, sou repórter do Estado. Oi, Luiz Fernando, tudo bom? O que é que cabe ainda de recurso? Tá, Pode foi fazer? bom você vir, porque você foi, não foi você, mas o jornal, ele publicou que havia sido dada uma derrota já no STF. Na verdade, é uma nota que está no site do STF, seria até bom esclarecer isso. Não, é que está aqui, é que não tinha nota, na verdade o que tinha lá era assim, deferida liminar, só que junto com a liminar tem despacho, e o despacho às vezes não reflete aquilo que está lá, então nós temos que ler o despacho para entender o que foi de fato, né, a ação da juíza. Então, eu já passo para o doutor Assis, eu acho que isso deixa informado o que é, e nós estamos distribuindo aqui o material, a íntegra do despacho da ministra. Pediria para o assessoria entregar, por favor. Bem, como mencionado pela Maria Isabel, em relação ao Supremo Tribunal Federal, nós apresentamos um pedido chamado reclamação, para que prevalecesse a decisão anterior do Supremo em relação a um caso concreto dos professores do Rio de Janeiro, que não autorizou que houvesse desconto dos salários enquanto não julgasse o caso no mérito, enfim, uma decisão mais geral sobre a greve deles. E no nosso caso, a ministra que foi sorteada como relatora, a ministra Carmen Lúcia, ela entendeu que não era o caso dela ser a relatora, devolveu para o presidente do Supremo, o ministro Lewandowski, com essa informação, que seria melhor encaminhar então para o outro ministro que já havia apreciado o caso do Rio de Janeiro, que ainda não havia uma decisão definitiva naquele caso, somente uma liminar. O presidente do Supremo entendeu que não, que era com ela mesma, ou seja, houve o sorteio dela como relatora, ela deveria permanecer. E ela então deu um despacho, né? Entendeu o seguinte, que há uma divergência, uma polêmica dentro do Supremo, e ela cita várias decisões, tanto que é um despacho grande, nós reproduzimos, vocês estão recebendo, e ela conclui que não seria o caso da liminar diante dessas divergências que há, mas que nada obsta, e esse faz questão de ler aqui a conclusão dela no despacho. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar pleiteada, ou seja, liminarmente eu não vou conceder nada, mas vamos apreciar o mérito, ou seja, o conteúdo como um todo da matéria.
né? Até porque não há definição dentro do próprio Supremo, não há uma decisão definitiva dizendo trabalhador em greve, servidor em greve, professor em greve, pode descontar o salário enquanto não julgada a legalidade da greve. O Supremo não definiu ainda de uma maneira, não decidiu de uma maneira definitiva isso. Já foi o que ela entendeu. Tanto que nós já estamos hoje, esse despacho dela saiu ontem, saiu no site liminar indeferida na sexta-feira, mas somente ontem foi disponibilizado o despacho dela por insistência nossa. Liguei para o gabinete dela de manhã, pedindo para que disponibilizasse o despacho, porque nós não tínhamos, não sabíamos, só a informação no site de liminar indeferida, mais nada. E hoje saiu publicado no Diário Oficial, tanto que nós estamos reproduzindo para vocês. A partir de hoje nós já podemos interpor recurso, e é o que nós estamos fazendo. O recurso já está pronto. Qual é o recurso? Levar a matéria para o plenário do Supremo. Isso. Esse é o recurso que nós vamos interpor. E depois vamos aguardar o encaminhamento lá dentro do Supremo, tá bom? Em termos de Supremo é isso. Bom, eu agradeço a informação do Dr. Assis e também tem com relação à ação que na semana passada também não foi cassada, na verdade foram retirados os efeitos da liminar, que era o pagamento do mês de março. Tá? Então, se você olhar o processo todo, só tem as planilhas do mês de março. Não tem de abril, não tem de outros meses. E não há comprovação daquilo que o governo diz que gastou. Primeira coisa que eu vou para o campo da política agora não é no campo do jurídico. Primeira questão é o seguinte, ficar colocando que gastou-se coisa de 18 milhões em professores com professores temporários, está desde o início do ano, esses são os professores que são contratados temporários, independente da nossa greve. Tá? Não é verdade que, até porque, por conta da exceção de contratar professores, que é a quebra dos 200 dias letivos, não teria professores temporários para serem contratados. E tem também uma outra levantamento que o nosso DIEESE fez. Né? Não sei se os dados são esses, tem os dados que nos foram passados, que foram demitidos mais de 22 mil professores categoria O. Então, quer dizer, aquilo que se diz lá para justificar o porquê não dar a liminar ou retirar os efeitos da liminar, que é isso que está dado, não se consagra na prática, ou seja, o governo falta com a verdade várias vezes, né? Falta com a verdade quando diz que dá para nós já um salário de R$ 4.400, falta com a verdade quando de longe diz que a greve não existe, né? Falta com a verdade também nessa questão dos professores temporários, inclusive numa casa de leis que é o STJ. Então, eu acredito e eu quero dizer que esta greve, hoje ela está demarcando 75 dias, nós estamos em greve, 75 dias em greve. É uma greve que ela, diferentemente das outras, com todos os... Eu passei greve com a secretária Rose Neubauer, passei greve com a secretária Maria Helena de Castro, com o ex-governador Serra, enfim... o Serra, porque foi meio que o estilo que está sendo o Alckmin, ele veio para a briga, né? Eu acho isso, primeiro, um horror, um governador ir para a briga com os professores. Eu acho, sabe, uma coisa assim, assintosa demais, né? E com as acusações que faz, né? Você mesmo, Luiz Fernando, me disse que ele ontem, foi você mesmo, né, que disse para mim que ontem o governador afirmava que essa greve é uma briga, uma disputa do PT com o PSTU. Por que eu tenho disputa com o PSTU? Se está todo mundo na luta, exatamente por conta do fechamento das salas de aulas e salário. Então, o governador, para mim, eu acho que ele não está muito bem orientado, né, aí pela equipe técnica da Secretaria da Educação, que deveria dar um norte melhor para ele poder resolver esse problema da greve. E não entrar no mérito de questões que não lhe diz respeito, o que ele tem a ver com luta interna dentro do sindicato, ou que eu tenho a ver com a luta interna dentro do PSDB, eu não tenho nada com isso.
mas tem uma categoria que está em greve e quer, né, acredito que deve continuar em greve, e quer sim, tá certo? Ouvir qual é o reajuste que o governador quer dar, porque não basta para nós ficar dizendo que é em julho e não apresentar o percentual. Qual é o problema de apresentar? Essa aqui é a questão que nós levantamos. Já existe alguma reunião agendada com o governo? Olha, terminou a nossa reunião dia 13. Imediatamente no outro dia eu pedi nova reunião. Até agora o senhor Herman não nos deu o retorno. O que eu sei, agora não sei se é verdadeiro ou não, mas ele deve estar sentado com as senhoras entidades no magistério dia 1º, né? Isso é o que eu sei. Mas, ademais, não há para nós nenhuma reunião agendada. Bom, dificilmente ele vai oferecer o índice pedido pelo sindicato, né? Inclusive, do Plano Estadual de Educação, lá que se prevê o 75% na conta que o sindicato faz, nós já questionamos, várias entidades já questionaram e o governador não confirma esse reajuste. Se for dada a inflação, vocês terminam a greve ou não? Não, eu acho que isso cabe à Assembleia, né, Luiz Fernando, avaliar. Eu não posso avaliar alguma coisa aqui e nem tampouco. Eu sei que ele tem que apresentar um índice. Agora, dificilmente, é lei. O 75,33 ele pode discordar do valor. Mas qual é o valor, então? Se não é 75,33, qual é o valor que ele põe no lugar para dizer que não é 75,33? Essa é uma questão. É claro que toda bandeira de luta, ela tem... a primeira vez que eu vi uma categoria, eu acho que todo mundo aqui é velho de guerra e sabe, nenhuma categoria pede 5%, pede 5%. Eu nunca vi isso. Eu tô pasma com o comportamento. Você pede o que é ideal e o que é supostamente utópico, porque daquela bandeira cumprida você vai para as outras, e assim vai. Que momento que nós estamos na história? Eu pergunto. Tá? Que você tem um método só de fazer um pedido? Não, esse é um pedido apurado, debatido, né? Aliás, a POESP, ela é pioneira nessa questão de colocar a meta da valorização dos profissionais da educação, que é a meta 17, em debate. Ela é pioneira. Ela foi a que primeiro fez no Brasil. Agora, se não está certo, se está errado, vamos apurar. Essa que é a questão. Apura. Ele tentou fazer uma conta via Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também foi fazer a conta, disse que não era. Quando nós apresentamos a metodologia, a Folha de São Paulo refez a sua conta. Então, de 39% que eles diziam que era a diferença entre o salário pago e o que deveria ser, passou para 60% a diferença, quase próximo do nosso. Quer dizer, alguém pelo menos apresentou uma conta. Agora o governador, o secretário não apresenta a conta, só contesta. Então, como é que faz? Nós estamos diante do impasse, é isso que eu estou chamando. Nós estamos há 75 dias em greve diante de um impasse, que é o impasse seguinte: apresenta o índice salarial. Não adianta ficar nos chamando para apresentar A, o B, o C, não é isso. A categoria foi à greve por questão de salário. Essa é uma questão central. Tá? Ela foi à greve por isso. Não tem outro nome para isso. Tá? Com relação às multas que a POESP recebeu pela paralisação de viagens, vocês já recorreram? Na verdade, foi uma multa e um bloqueio. Eles fizeram um bloqueio acima da multa, deu quase R$700 mil de bloqueio, e 400 mil em multas. Tá? Então, nós estamos recorrendo. Né? Agora, veja bem, eu acho assim, proporcionalmente, uma multa diferente da quando é dada para o Estado. Né? Quando é para ele não cumprir, é de R$10 mil, o que eu acho muito. R$10 mil, mas
R$100 mil por ações, para nós, é dar um cala-boca, né? Eu acho que a avaliação que a gente tira dessa greve é que muito necessário depois passar e fazer uma articulação com as centrais todas, mas lutar pela organização, pela livre negociação dos servidores públicos. Precisa parar com esse negócio de governador calar a boca dos funcionários públicos, o funcionalismo público, porque ele tem o poder de descontar o salário. Tá? Não, greve que é resolvida assim não é resolvida, na verdade. Ela é empurrada, o problema é empurrado. Você resolve uma greve quando você senta e negocia. Por que o secretário não negocia? Porque ele fala, não, deixa lá, não fica sem um salário. Você já foi da secretaria, você sabe do que eu estou falando. Palma. Deixa lá. Não, até a hora que eles aguentarem e pedirem água. Mas o pessoal aguentou 2 meses e está aguentando, não sei como, está aguentando. Isso é verdade. Em 20 dias nós fechamos uma pauta de negociação de 13 pontos, nós fechamos 11. Só um não foi cumprido, que foi esse do categoria O. E a grande questão que eu coloco, eu tenho muito cuidado com esse governo, é que ele garantiu sim em mesa que ia resolver o problema do categoria O, que era ter uma nova forma, no mínimo a quarentena seria. Depois ele se fez de tonto e em nenhum momento ele foi a público explicar que era um problema da PGE e não era um problema da secretaria, e também não poderia ser um problema meu. Deixou e ficaram aí, claro, qualquer corrente política faz o que quer quando quer disputar. Mas isso foi objeto de disputa, inclusive com palavras de ordem fora Bebel, por conta dessa questão que o secretário não cumpriu. Agora, quem é doida de acreditar nesse secretário? Eu não sou. Tá? Por esta razão, não tenho como acreditar em nada. Agora, toda a história aí da POSP, se durar mais 6 dias, vai ser a maior greve da história. A que a senhora acredita essa demora tanto para ver negociação? É uma coisa do secretário, é uma coisa dessa gestão? É um momento econômico? Olha, todo mundo inventa a crise para se esconder e não resolver um problema. Vou te dizer claramente. O Pimentel estava com 7 bilhões em Minas Gerais, ele não estava. Tá? Um rombo deixado lá e deu para os professores 32%. O governador ficou o tempo todo dizendo que é a crise econômica, mas quando o momento estava bom para nós, por que ele não repassou para os nossos salários? Ué, teve um momento aí que o Brasil cresceu 7,5%. Por que isso não foi repassado para os salários? Por que agora o nacional, tá certo? Ele tem um poder sobre o nosso salário. Até porque nós não tivemos, grandes avanços em termos salariais. Eu digo assim, teve avanços no que diz respeito a incorporar as gratificações e deu malemar 28%, 29% em 4 anos. Que ele insiste em falar 45%, mas porque ele pega a ganja, ele joga tudo lá no meio, dá 45%, é isso que ele faz. Então, aqui que eu acredito, é uma intransigência. Eu acredito mais que o governador, diferentemente de mim e dos professores que estão em greve, e que querem sim os salários, ele está querendo fazer uma disputa política com o sindicato, para tentar acabar com o sindicato, e não vai conseguir. O Maluf tentou acabar com a gente e não conseguiu, tá certo? Inclusive, parando de descontar a nossa consignação, que é a porcentagem. Você sabe que o nosso sindicato não recebe imposto sindical? Nós não temos imposto sindical, diferentemente do que aquele Reinaldo Azevedo fica dizendo, Bebel, está cheio aí do imposto sindical. Nós não temos imposto sindical. A contribuição é espontânea. O professor se filia à POSP, se quiser, se não quiser, não se filia. E o Maluf cortou essa forma de desconto e os professores foram pagar com carnê, tá certo? Na sede central e segurar o sindicato. Então, é besteira tentar acabar com a POSP. Aliás, eu informo você que desde o início da greve até agora, nosso número de sócios, nós tivemos um crescimento de quase 4.000 sócios. Então,
É isso que acaba com a greve? Não, fortalece. É o contrário, ele está ajudando a fortalecer o sindicato com essa coisa. Agora, é ruim para o sindicato? Se você me perguntar sinceramente, Luiz Fernando, é bom sair com a categoria derrotada? Eu não acho. Não é bom para mim, não é bom para ele. Não acho bom. Não é bom para a diretoria da POESP e não é bom para o governo do Estado de São Paulo. Agora, tem um detalhe, a categoria também participa e ela participará de todos os momentos, tá? E ela sabe quem está fazendo o jogo de querer derrotar a categoria e quem não está. Então, ela vai pesar também. Eu não vou pagar preço político porque eu não sou candidata, mas o governador vai. Ah, vai. Isso eu não tenho dúvida. Sabe, vai pagar um preço político muito profundo de ter tentado, estou usando, derrotar essa categoria, porque derrotar ele não vai conseguir, mas tentar derrotá-la no sentido de salário, cortar o salário, ele vai ser marcado como aquele que tirou a comida do professor, porque o professor fez greve, que feriu o direito democrático da greve. É isso que ele vai ser demarcado. E ele vai ter essa marca muito forte, tá certo? Não dá para ele ir para a televisão e dizer, em programas eleitorais, eu não tive greve, nunca tive greve. Vamos ver se ele não vai ter. Vamos ver se ele vai ter coragem de dizer isso. Tá? Com relação aos outros pontos da pauta de reivindicação, houve algum avanço nesse período, professora? Olha, manteve o que ele apresentou aquele dia lá, que foi os professores categoria O ter 3 anos, né, e ao mesmo tempo de contratação de forma ininterrupta, né, depois poder... ele fala que pode chegar até 4 anos, mas eu falo que é 3 anos, porque a conta dos 4 eu não consegui enxergar, tá? E também fazer uso do IANSP, contratar nenhuma escola faltar, mas só para o ano que vem nenhuma escola faltar coordenador pedagógico, e ter o GT para, que é a POESP, isso ele deu poder para a POESP, né? Ela trabalha aí com a questão da superlotação das salas de aulas, né? Então, esses foram os pontos. Com relação ao reajuste, está lá. A partir de 1º de julho será dado um reajuste, quer dizer, é inócuo, né? Isso aí a gente está ouvindo verbalmente falando, mas ele escreveu lá, tá? Então, acho que muito pouco avançou em termos de pauta. E essa pauta, você vai me desculpar, ele não precisaria fazer uma greve por isso. É de administrativo, né? Uma questão administrativa. Quiser resolver, resolve. É essa. Quer dizer, não quiseram resolver administrativamente. Uma coisa que ele viu que é possível resolver. Qual o índice de paralisação da categoria hoje? Hoje está em torno de 30%. Algumas regiões deram uma recuada, outras mantiveram, né? Mas está assim 30%. Numa categoria como a nossa, não é baixo não, porque nós temos 232 mil. Se você põe 30% disso, dá quase 60 mil, um pouco mais, 60 mil professores, vamos pôr assim, parados, é muito professor. Qual é a empresa que tem um número desse parado? Não tem, porque ela é mais volumosa, né? E com um agravante também. Ela não acontece num único lugar, ela acontece em todos os municípios do estado de São Paulo. Se lá em Águas de São Pedro, onde eu moro, tiver 7 professores parados, a greve está acontecendo. Não interessa, ela acontece lá, entendeu? Por isso que ela tem essa... Ela acaba sendo enxergada. Só né? aproveitando esse gancho, então, essa questão dos números é uma briga assim eterna que eu acho que as pessoas ficam muito confusas, porque os jornais tentam mostrar de alguma forma, e as escolas, a POESP tem um número e o governo do estado tem outro. Como é que vocês fazem esse cálculo de quantidade de professores que estão em greve? Nós levantamos de subsede para subsedes, é isso que a gente faz. Nós temos representantes em subsedes e em regionais. Regionais é cada cidade próxima da subsede. Por exemplo, Piracicaba. Então, tem São Pedro, Águas de São Pedro, Rio das Pedras. Então, todos ali nos passam as informações. Então, nós temos uma rede de informações. Aliás, muito mais ágil do que a da secretaria, porque, olha, até aquele povo das diretorias chegar,
ligar, falar, você sabe quanto tempo leva. E nós acordou, por celular você já está fazendo isso. Eu, por exemplo, eu já liguei, já falei com um monte de gente, né? Agora, você me perguntou também o seguinte, por que não bate Zoom? Nunca bateram. Você não viu a de 89? 5% de paralisação eles dão. A de 89. Nunca me esqueço, quer dizer, nunca bateu. 2010 era 2%. E aí, quando foi retirar as faltas do prontuários, o Palma, que estava dentro da secretaria, constatou. Tinha mais de 50 mil professores para Então, retirar do prontuário. Pois é. O que é informado no STJ, os 18 milhões, tá por volta de quantos professores? Você que é dos números aí. Uns 30%. Tá certo? Então, ele mesmo é contraditório, muito contraditório, né? Eu acho. O governador é muito contraditório. Faz parte, é a guerra, né? O momento da guerra. Então, agora, não pode ser ao ponto de você maquiar coisas que não são verdadeiras, né? Aí não dá. Eu não posso maquiar, né? E essa diminuição do início da greve até agora, a senhora acredita a esse corte de ponto? Não, eu acredito mais porque a categoria... Qual é a categoria que vai tendo corte de salário, ela vai sendo pressionada? Você vê, tanta coisa aconteceu, né? Nem entrar nas aulas, nas salas de aula hoje, para falar com o professor grevista, nós pudemos. Até isso diz que caiu a lei da mordaça. Eu tenho dúvidas. Não caiu coisa nenhuma. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você não pode entrar nas salas de aulas, tá certo? E convencer, na verdade, né, no intervalo, alguém que não fez greve. Não podemos entrar mais. Entendeu? Começou a partir disso. Nós não podemos entrar nas escolas. Bom, mas mesmo assim, aí a gente tem um pessoal aguerrido, que conversa com o diretor também se sente mal, porque é colega, sabe que é ruim, que isso é um autoritarismo, acaba deixando. Então, eu acho que esse conjunto de questões todas acabam arrefecendo. Agora, não é pouca coisa, é uma categoria que aguentou, gente, pelo amor de Deus. Quase 80 dias, quase 70 dias. Aliás, mais de 70 dias em greve. Ela está aguentando. Não é que ela aguentou, ela está aguentando. E eu não sei, eu não tenho certeza. Mas eu tenho que fazer reuniões ainda. Nós vamos ter assembleias, nós vamos ter as regionais, os representantes de escola. Eu tenho dúvidas se suspende. Eu não acho. Entendeu? Eu não sinto isso. É muito pontual, uma região ou outra, mas no global, entendeu? Pelo tom da Assembleia, você viu na última, alguém defendeu o fim da greve. Por que ninguém aproveitou e levantou o braço, então? Estava livre ali, ninguém se amarra ninguém, entendeu? Ninguém amarra ninguém, não existe isso. Bom? Nossa, nós estamos fora. Porque nós somos os feinhos que fizeram greve, então não participa da reunião das entidades. Não sei. Vocês têm que ir lá fustigar o CPP, a Paz e o Demo, para ver se está na perspectiva aumento. Porque eu tenho até dúvida disso, inclusive. Eu tenho até dúvidas, sabe? Se não foi... Olha, eu falo assim com muita tranquilidade. Quando eu peguei aquele decreto, eu já fiquei desconfiada que a gente ia pagar um precinho, né? Porque o decreto, ele mostra, ele diz, mas não entra na educação. Entra assim, tendo um decreto que está falando que tem que enxugar, depois tem ali a justificativa do porquê que enxugou. Porque já começou antes do decreto o enxugamento. Quando? Quando foram fechadas 3.390 salas de horas. Começou o enxugamento aí. E superlotadas as outras. Quando diminuiu a grade do coordenador pedagógico. Por que isso dá enxugamento? Porque no lugar, quem era o coordenador pedagógico? É um professor. Ele volta para a sala de aula, o que estava é demitido. Entendeu? Então, o enxugamento começou antes do decreto.
com a resolução de atribuição de aulas. Entendeu? Então, não acho que teria boas intenções. Eu tinha até medo de coisas piores. Eu acho que o ano passado, pleno mês de julho, colocaram na mesa das entidades do magistério, eles gritam que não é minuta, mas estava escrito minuta, sim. Minuta lá de alteração da 444, que é a lei do Estatuto do Magistério, e com retrocessos assim, né? E nós, então, pegamos isso e saímos batendo. Aí era ano eleitoral, não logrou êxito, mas se isso volta, tá certo? Então, eu quero dizer para vocês, o que o Beto Richa fez lá no Paraná não é isolado, não é uma ação isolada, né? Pode ser que a gente venha pagar preços aí. Eu acho que a gente tem que manter a antena ligada, né? Porque quando foi aqui em São Paulo também com essa questão da Previdência, me lembro muito bem. Tá certo que aí era organizar a Previdência que a gente não tinha. Você não tinha, você pagava o IPESP, não tinha, né, um caixa. E o Estado não entrava com nada, nós entrávamos com alguma coisa. Então, não, aí forçou, se criou a Previdência, foi 11% nosso e 2 vezes o Estado. Então, ficou 22% o Estado, né? Agora, de qualquer forma, foi uma luta ali que nós tivemos que fazer no sentido de garantir que aqueles professores que é hoje o categoria F, eles não fossem demitidos. Senão teria sido demitido naquela leva, eram mais de 85 mil professores, né? Que aí foi criada 1010 e ficaram estáveis, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar um pouco a história e ver que a nossa luta, ela traz, sim, resultados, né? Agora, nunca é imediato, nunca, sempre disse. Uma greve não esgota no imediato, ela media, tá certo? Ações até para o futuro. Eu sou bem otimista nesse sentido, sabe? Eu acho que ele não ousa fazer qualquer coisa, e se ousar, terá a resposta. Acho isso. Vocês vão persistir na greve, então? Qual que é o limite? É o limite da categoria, porque a greve não é da Bebel. Greve é da... sindicato. Hã? Como representante do sindicato. Não, bem, é assim, é que a Assembleia que vota pela greve, não sou eu. Mas tem algum limite? Não tem o limite da categoria, e ela é que vai, né? Depois você faz levantamentos, eles apresentam propostas, a gente constrói propostas, é assim, né? Não é assim, chega lá, acaba com a greve, pô, nem pode ser. Mas até o limite dela, ela, a categoria, que diz pra gente, olha, tá no talo, não aguentamos, né? Aí ela mesma pede, ela mesma. Agora, é claro, você pondera com vários fatores, mas eu não vejo, como não tem nenhuma perspectiva para ela, por que 2013, eu falo sem medo, porque tem gente aqui que estava em 2013 que foi uma parafernália o que aconteceu lá, e eu não acho justo aquilo que aconteceu. Mas 2013 nós saímos de 13 pontos da pauta, 11 foram atendidos. 11 foram atendidos. É diferente. Tá? É muito diferente de sair 0 de reajuste salarial. É diferente, gente. Nós somos com 0. Ah, mas se for 1%, também não vai brincar com a gente, né? Dá licença. Tem que ter aí, no mínimo, uma saída de como dar esse reajuste. Claro que ele tem. Oi? O que, Palma? Não, em 2013 estava previsto 6%, acabou saindo 8%. Ah, e ainda tivemos alteração salarial. De 6 a gente foi para 8,1. Ah, merreca. Mas já tinha 6 garantido. E fomos para 8,1. Tá? Então, é alguma coisa que é isso. Agora, nós vamos fazer as reuniões e representantes de escolas nesses dias que vão estar agora, hoje, amanhã e quinta-feira. Sexta-feira, nova Assembleia Estadual, né? Lembrando que na semana que vem a gente tem um calendário mais curto
por conta do feriado de 4 de junho, né? 4 ou 5? 4 de junho, né? Na quinta-feira. Então, vai ter uma semana curtíssima a que vem. Bom, é isso. Bom, você falar alguma coisa? Em relação ao dissídio que nós requeremos no Tribunal de Justiça, que houve aquela audiência de conciliação, sem proposta do governo do Estado, a Fazenda do Estado já apresentou sua defesa, o relator, desembargador relator, encaminhou para o Ministério Público, para a Procuradoria do Ministério Público, elaborar um parecer. Acreditamos que deve ser apresentado hoje esse parecer, e vamos então aguardar e ver a data do julgamento desse dissídio, né? Onde serão apreciadas as pautas e reivindicações que nós apresentamos lá no dissídio, em relação a esse dissídio. Interessante que fosse um julgamento, que ocorresse esse julgamento num tempo mais breve possível, né? Para a gente ter uma noção no judiciário acerca dessa pauta de reivindicações. É isso só, em relação ao dissídio. Professora, você pode nos esclarecer com relação à questão da data base, que a APOESP indica um mês e o governo outro? Então, a database até foi uma conquista histórica nossa, virar lei, e ela foi, inclusive, sancionada pelo governador Cláudio Lembo, e ela está instituída para ser 1º de março. E o governador insiste que nossa database é 1º de julho. Só que tem um detalhe. Na mesa lá no STJ, a gente colocou isso com muita veemência. Aliás, o vice-presidente, o Eros, esse nome aí, ele colocou uma questão que foi o seguinte, quando ele foi dar a coletiva, ele disse, não, o grande impasse está na database. Ainda bem que ele se ateve a isso. Porque se resolver também essa questão da database, o que o governo apresentar tem que ser retroativo, né? Então, quer dizer, 1º de março, a lei não foi derrubada, tá? Ela não foi. Então, essa justificativa do governo dizer, agora não é o momento da greve, mas também momento de greve não é em julho, quando nós estamos sem aulas, em férias, e eles vão apresentar a database em julho. Vocês já viram isso? Se apresenta a database quando o trabalhador está na sua jornada de trabalho. Agora, não, até nisso, quer dizer, eles jogam, né? Porque como jogar 1º de julho, se nós estamos em férias? Então, peremptoriamente, eles dão um índice e pagam em agosto. E nós não temos o que fazer. Não tem nada mais antidemocrático que isso. Então, por isso que a gente reafirmou, aliás, um dos pontos do dissídio, começa com a database e depois vem o conteúdo da pauta de reivindicações. Como é que você está sentindo o apoio da sociedade com relação a essa greve? Eu considero significativo e bom, né? Eu não vejo os pais e nem os alunos, apesar de entenderem que estão ficando sem aulas, enfim, que está agravando porque está perto já das férias, né? Eles culpabilizarem os professores. Não vejo desta forma. Eu vejo, na verdade, eles entendem que o movimento é justo. Acham isso, né? Por ser justo, eu acho que o governo teria que resolver o mais rápido possível, né, essas negociações. Aproveitando a pergunta, verificando a conjuntura de vários movimentos pela educação no Brasil e também vários movimentos aqui com outros sindicatos, quais são as ações que o sindicato está tomando para juntar com outros sindicatos? Acho que dia 29 agora nós vamos ter uma ação conjunta, né, que é uma luta de todos, que a gente, é claro que a nossa pauta é específica, ela tem uma pauta. Não adianta eu ir lá me juntar
Daí eu faço uma assembleiona, e daí? Como é que eu falo com os professores? Não. Tem que ter a nossa assembleia. E junto, depois, a gente faz um movimento conjunto. Então, eu acho que isso, a gente está bem articulado. Eu acho que aquele ato de desagravo que a gente fez lá na Praça da Sé, aquilo foi a demonstração que a gente está articulado de A a Z. Né? Eu cheguei a falar de forma muito simples, né? Que aquela mesa ali, claro, que fossem partidários do nosso projeto, não é de partido, do projeto que eu falo da educação pública de qualidade, todos comeriam nela. Né? É uma mesa comum. Né? Então, assim é a luta, toda a luta, no sentido de unificar e ir numa mesma direção, ela tem que ser comum e ela tem que ser cada vez mais estimulada. E isso cabe às centrais fazer. Por isso que dia 29 nós vamos ter ações unificadas também. Tá? Bom, obrigada, pessoal. É uma boa. Bem agradecida, né? Agradecer a presença de quem veio, né? Teve aqui ao Agora, Fórum, Estadão, Brasil Atual, TVT. Agradecer a presença de todos vocês, SBT também, né? E dizer que foi importante vocês estarem aqui, é um chamado nosso, né? É um pouco diferente de outras emissoras que querem que a gente atenda o telefone na hora, mas quando a gente pede para vir, não vem, né? Então, a gente até entende, porque podemos entender, mas nem justificar, eu acho que já é alguma coisa vocês estarem aqui nos apoiando. É uma forma de apoio também, em que peço vocês terem limites para escrever, né? É um apoio. Tá? Muito obrigada.